vai falar aqui sobre o papel do Scrum Master. Só para se apresentar aqui rapidinho, meu nome é Leonardo, essa é a Luísa. Oi, gente. Nós somos Scrum Masters e Agile Coach aqui na M4U. E aí que a gente vai apresentar para vocês essa dinâmica que se chama não é, faz, não faz. E a gente vai falar sobre o papel do Scrum Master, tá? A gente fez essa dinâmica aqui junto com a consultoria da K21 para mostrar para os nossos times o papel do Scrum Master. A gente fez também com o PO, os nossos gestores. É uma dinâmica muito importante, traz visibilidade e até discussão com o time. Tá? É bem importante isso. Vamos lá. A gente escolheu essa maneira de apresentar o nosso papel para os nossos times com esse formatinho. A gente acha que gera uma discussão boa. A gente normalmente apresentaria isso bem rápido, então em menos de 20 minutos, bem menos de 20 minutos. Então vocês podem, se alguém tiver algum comentário assim, a gente tenta controlar o tempo, tá? Então esse framework ele é legal, esse Canvas ele é legal porque ele faz a gente refletir, além do que a gente tem de ser, do que é óbvio num papel, o que não é, o que não deveria ser cobrado, o que não faz parte dele. Então isso é uma reflexão muito nossa, mas com a opinião da consultoria a gente acha que chegou num resultado bacana. Então o que o Scrum Master é? Ele trabalha junto com o time e ele é o evangelizador ágil desse time em um agente de mudança ágil. Ele é mentor e coach de agilidade e ele é responsável pela melhoria contínua do time. Ele evangeliza e dá autonomia para o time tomar decisões. Ele é observador e é um conectador de pessoas. O Scrum Master trabalha com pessoas, ele desenvolve pessoas, ele se importa com pessoas. Ele é líder, ele é o facilitador natural das reuniões do time. E como um bom facilitador, ele é neutro. E ele é corresponsável pelos processos do time. A gente quis botar corresponsável porque a gente não acha que o Scrum Master é o responsável pelo processo, pela definição das coisas. Ele quer que o time tome essas decisões. Ele aponta alguns caminhos, ele mostra algumas coisas, mas a decisão é do time. Ele trabalha a autonomia do time. Ele trabalha a autonomia do time. Ele trabalha para o time não precisar mais do Scrum Master. A longo prazo, o que o Scrum Master não é? Ele não é contato direto com o stakeholder. Ou ele não, isso é importante, assim, esse Canvas, ele não está dizendo que, obrigatoriamente, o Scrum Master não faz nenhuma dessas coisas. O mundo é flexível, os ambientes são complexos, as pessoas são diferentes e tudo é possível de ser feito. Mas não faz parte do job description do Scrum Master trabalhar com o stakeholder. Ele fala com o time, ele está preocupado com os processos do time, com a autonomia do time. Ele não é chefe nem gerente de ninguém, ele faz parte do time. Ter a imagem de chefe atrapalha no desenvolvimento, na autonomia, atrapalha na conexão que a gente precisa ter com o nosso time. Ele não é secretário, o Scrum Master não serve para marcar reunião. O nosso trabalho é muito inteligente para acreditarem que é isso que a gente tem que fazer. E ele, não, juro. E ele não é proxy, ele não é pombo correio, ele não está ali para passar informação de um lado para o outro. O trabalho é inteligente, é bem importante isso. Bom, o que o Scrum Master faz? Ele desenvolve soft skill do time, são habilidades comportamentais. E como a gente entende que o Scrum Master trabalha com pessoas, ele promove o feedback entre as pessoas do time, ele dá feedback para as pessoas do time, pensando em desenvolver essas soft skills. Ele auxilia na resolução de conflitos entre as pessoas do time com outras pessoas. Ele é um facilitador nesse sentido também. Ele facilita reuniões e cerimônias, e aí sim, as cerimônias e os ritos do Scrum, ele é responsável por marcar a reunião, tá? Mas as outras coisas, reuniões, só essas, não é o papel dele. Ele apresenta e acompanha métricas do time, métricas de performance, produtividade, métricas de empoderamento, felicidade do time. O Scrum Master também garante um bom funcionamento do processo, tá? Ele não é responsável, mas ele garante que o processo seja seguido, tá? Até as pessoas de fora do time, tá?
que sigam o processo, por exemplo, trazer demandas para o time, enfim. Promove e garante os acordos do time. Então, normalmente o time tem os acordos naturais, né? Acordos entre um desenvolvedor, um teste, entre o product owner. Então, ele também garante e promove esses acordos. O Scrum Master ele não toma decisões, mas ele auxilia na tomada de decisões, principalmente com o PO. Ele não vai tomar as decisões para o PO, mas ele vai estar ali do lado ajudando ele a tomar decisões. Como bom mentor. E ajuda a remover impedimentos. Isso aqui é um clássico aí de todo lugar a gente ouve que o Scrum Master ajuda a remover impedimentos. E quando necessário, o time não está conseguindo andar de alguma forma, precisa de alguma informação externa, o Scrum Master está ali para isso. Bom, o que o Scrum Master não faz, ou não é a função principal dele? Não é assim que ele deve ser cobrado. Não é assim que ele deve ser cobrado. Ele não faz gestão de stakeholders. Ele pode conversar com as pessoas, os stakeholders, mas ele não faz essa gestão. Ele não dá status report. Tá? Ele não toma lado em discussões, ele é neutro, ele é imparcial. Ele não define estratégia de produto e não assume o papel do PO quando o PO está ausente. Tá? Ele, de acordo com o time, com as necessidades, mas ele não assume o papel de PO. Tá bom? Da mesma forma, ele não cria histórias e não cuida do backlog. Obviamente, tem cenários que é preciso do Scrum Master para ajudar o PO a criar histórias, ou o time tem acordos com o PO para criar histórias, tem liberdade para criar histórias, mas não está no job description do Scrum Master. A gente acredita que o Scrum Master, a palavra não é nem a melhor possível para a gente, porque o Scrum Master trabalha muito mais do que Scrum. O Scrum é só um framework, é uma maneira de tocar o processo ágil de um time. Inclusive, eu acho bastante engessado, acho que não precisa ser assim. Eu acho que o Scrum Master ele tem uma necessidade muito maior, que é manter e ensinar a cultura ágil para os times. Todo time tem uma maneira específica de trabalhar, todo ambiente é diferente. Ensinar uma maneira engessada de trabalhar não adianta. A pessoa vai sair daquele time e vai para outro e não vai saber se adaptar. Então, acho que chegar a estudar, vou fazer um curso de Scrum, vou ler um livro e vou ter resposta pronta para tudo, não vai adiantar. Você não vai trabalhar bem, você não vai ensinar o seu time bem. Você precisa fornecer opções, você precisa ensinar um mindset para que as pessoas saibam se adaptar. Então, a gente quis resumir o papel do Scrum Master. Na verdade, a gente até botou Agile Master para não limitar a um framework. Que o Agile Master é o responsável pelo mindset ágil do time. Se ele trabalhar bem, se ele empoderar bem o time, ele não é mais necessário. Se o time sabe tomar as decisões dentro do mindset ágil, ele não é mais necessário. Nunca vi, mas pode chegar esse dia. Pode diminuir a atuação dele. Ou diminuir a atuação dele. Vai cuidar de um time que está precisando mais dele. A gente tem umas dicas, são 2 livros. A gente descobriu que a gente não é muito de leitura quando foi sentar para pensar nisso. Um é esse do Jeff, que é o livro de Scrum. O cara que criou o Scrum, ele conta a história de como ele criou. Eu acho bacana esse livro porque ele trabalha o mindset. Ele explica qual o problema que ele tinha e como que ele resolveu. Ele resolveu criando esse framework, mas ele explica muito bem os porquês. Eu acho que isso é uma excelente dica para o mindset ágil, que a gente acha que vale a pena aprender para trabalhar como Scrum Master. E o outro é esse, que é o Coaching Agile Teams, que ele é bastante ferramental. Então ele fala, tu tem esse problema, tu usa essa ferramenta, você quer desenvolver, sei lá, quer desenvolver felicidade no seu time, tem aqui uma ferramenta legal, quer falar de valores, tem aqui outra ferramenta legal. É bem bacana, é um bom livro de cabeceira, assim, para o Scrum Master. Bom, como a Luísa falou, a gente entende que agilidade é muito mais do que só Scrum. Scrum é um framework. Então, a nossa dica aqui é, cara, procura sobre outros assuntos de agilidade. Falar de Management 3.0, é a nova forma de pensar em gestão. Liderança. A gente trabalha com pessoas, a gente tem que ser líder, a gente tem que ser uma pessoa que seja referência, principalmente em agilidade. Estudem Kanban, cara. Kanban é vida. E leva isso para a sua vida
pessoal. Tá? Participe de encontros como esse, tá? Dessa forma que a gente conhece outras pessoas, faz networking e a gente consegue empregos também. Foi assim que eu consegui. A gente estava vendo que a galera estava falando de salário, aí eu procurei ali rapidinho no Love Mondays. O nosso cargo ele é tão nebuloso, visto de maneiras diferentes em empresas diferentes. Então, no Love Mondays tinha coisa de salário de R$1.000 a 19 mil. Que tem aquela coisa, né? O secretário e o chefe que não devia ser chefe, né? Mas a média boa é R$8.000 de salário, que eu acho excelente. Excelente para uma carreira que você pode começar ganhando isso, certo? Bom, mas é um papel que o mercado ainda está amadurecendo também, né? Conhecendo o papel do Scrum Master melhor. Não é todas as empresas que têm, tá começando isso. Até o que a gente fez aqui é a nossa visão do que é o Scrum Master. É o que a gente entende que o Agile Master faz. Isso. Tá? Acho que é isso. Menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos.